Gente, eu já vou começar, eu não vou esperar muito não, porque última aula, imagino que essa semana de Natal tá todo mundo cansado, né? Liderança de pessoas, Ranieri. Ranieri, tô te devendo responder no privado, né? Eu vou responder depois. Eu faço artesanato, que legal. Beleza, gente, vou começar então. Depois, qualquer coisa, vocês vão me interrompendo. Tá dando pra ver minha tela, né? Vou tocar aqui, depois a gente, qualquer coisa, dúvida, vocês me falam. Gente, vamos lá. Hoje a aula é sobre tendências de marketing e empreendedorismo. É um assunto que eu adoro, eu acho fundamental. Por que que eu acho fundamental? Porque ele ajuda a gente ter, primeiro, insights para novos produtos e serviços. Quando a gente estuda o que que o mercado, né? Porque tendência, o que que é tendência? É aquilo que os canais de comunicação, Instagram, Pinterest, canais de pesquisa, eles veem ali um comportamento em comum do público. Então, uma tendência, ela dá um bom insight para a gente do futuro. É certeiro? Não. Tem tendências que às vezes a pessoa fala que vai ter uma tendência, mas ela não vira de fato uma tendência. Mas em 80% dos casos, assim, no mínimo, pelo que eu estava lendo hoje, as tendências se concretizam, porque elas não são baseadas em fatos aleatórios, elas são baseadas em pesquisas, em comportamento de público, em, em gente, só tem alguém no microfone, desliguei. É baseado em comportamento do público, então são baseados em fatos, então por isso não devem ser ignorados. E ela nos dá aí uma boa noção do futuro. Que futuro, Larissa? De novos produtos e serviços que a gente pode criar. Então, vocês vão ver que tem tendências que dão muito insights aí para a gente criar um novo produto, um novo serviço, novos conteúdos também, porque por que não relacionar, né, o nosso produto, nosso serviço com as tendências, criar produtos e serviços pensados para essa tendência e também para rever o próprio negócio. Porque muitas vezes a gente vai vendo as tendências e vai vendo que o nosso negócio está indo de contramão, né? Então, imagina, por exemplo, que tem tendência e modinha. Qual seria a diferença? Vou explicar. Mas vamos lá, imagina que você tem um negócio que você tem lá uma locadora de filmes. E tá bombando uma tendência lá atrás, começou a falar de Netflix, de pirataria. Na verdade, antes da Netflix, né, já existia pirataria. Você vai abrir uma locadora? Não faz sentido. Ou senão você tem um negócio, deixa eu pensar em outro negócio muito aleatório, assim, que não faz sentido nenhum. Você quer abrir, não sei, pensa num negócio que já tá acabando já. Sei lá, você quer abrir um negócio, uma gráfica de impressão. Só trabalha com impressão. Só que cada vez mais as tendências é ter tudo digital, né? Até contrato hoje em dia é digital, documentos você consegue ser enviado por e-mail. Não tem tanta aquela coisa de ter que entregar documento em mão. Então, por mais que vai ter gente ainda precisando, porque é um serviço que precisa, igual vai ter gente que vai preferir alugar um filme, a tendência nos avisa que não é esse o caminho, né? Então, por isso que é importante a gente avaliar as tendências. E aí perguntaram aqui no chat qual que é a diferença de tendência e modinha. Tendência, elas são baseadas em fatos do que vão acontecer. Só que elas são baseadas em comportamentos que já estão sendo estudados, comportamentos humanos estudados. Modinha é aquilo que toda tendência e modinha são passageiras. Só que tendência, ela tende a continuar por mais tempo. Então, por exemplo, se eu falo, uma das tendências que a gente vai falar é sobre comunidade. Essa tendência, ela não costuma ser falado esse ano. Ela já foi falado vários anos, ela foi fortalecendo até, de fato, virar uma tendência de negócio. Mas, por exemplo, uma modinha, normalmente, ela surge muito rápido, ela não tem pesquisa prévia, e acaba rápido também. Uma tendência não, ela surge, ela vai amadurecendo até virar algo concreto. Então, porque ela tem estudo, ela tem razão. A modinha normalmente é muito acaso, tipo assim, ah, sei lá, do nada, foi uma pessoa pro Big Brother, começou a usar uma coisa muito única e aquilo ali, todo mundo quer aquela peça de roupa, vira uma modinha. Mas uma tendência não, uma tendência baseada em estudos, por exemplo, tendência de moda.
A moda, quando a gente vai estudar, a gente vê que é cíclica, né? Então, está sempre voltando as tendências de moda. Então, tem uma base, tem um fato por trás, tem uma lógica, né? Já dá para perceber, assim, quais são os caminhos da moda, porque ela vai sempre repetindo. Então, tem uma razão, tem uma lógica, tem um estudo. A modinha não, a modinha, sei lá, se eu falar hoje, parecer hoje uma influenciadora que usa tudo verde. Aí vai virar uma moda repentina. Quem segue essa influenciadora usar tudo verde, mas não quer dizer que vai virar algo concreto. A tendência é normalmente virar algo concreto. Não sei se deu para entender a diferença. Mas tendência é o que a gente tem que se agarrar. Lá na frente eu vou falar. Todas as tendências eu tenho que ficar acompanhando e tentando adaptar meu negócio igual um louco? Não, porque a gente tem que ter bom senso, né? De filtrar e ver o que dá para absorver para o meu negócio ou não. Tanto que as tendências que eu separei aqui, eu tentei separar que são menos óbvias, porque tem algumas que já estão faladas há bastante tempo. Por exemplo, sustentabilidade, gente, é uma tendência que está se falando há anos, porque não é uma tendência, já é um fato. Cada vez mais o mundo vai precisar ser mais sustentável e, lógico, as marcas e empresas vão ter que procurar sobre isso, porque tudo bem, Rose, boa noite. As marcas vão ter que procurar sobre isso. Então, é muito importante, necessário você tá ouvindo sobre sustentabilidade, mas isso não é uma tendência que eu coloquei aqui, porque isso está sempre sendo falado. Assim como tendências que a gente vê que não é nem mais tendência, é mudança de comportamento do mundo. Por exemplo, ter um e-commerce é uma tendência? Eu não acho que é uma tendência, eu acho que é um fato. Se você tem uma loja, você já deveria estar preocupado em ter um e-commerce atrelado a isso para você vender online, porque isso já está fazendo parte. Então, eu tentei trazer aqui as tendências mais assim, que realmente vão ativar, mas depois eu vou mandar o link para vocês de vários sites aí de pesquisa para vocês estudarem mais a fundo sobre as tendências. Aqui eu peguei do RH Station, RD Station, desculpa, resultados digitais. Peguei também do Instagram, do relatório do Instagram, e peguei do Pinterest. O Pinterest é o que eu mais gosto, por incrível que pareça, porque eles é o que tem mais acertado nos últimos anos sobre as tendências e eles dão muitos relatórios legais aí de tendências de comportamento. Mas agora, sem mais delongas, né? Vamos para as tendências e como aplicá-las aí. Primeira tendência, gente, conteúdos imersivos e interativos. Essa é uma tendência que, quando a gente avalia o histórico, é muito fácil da gente entender, né? A gente passou aí por 2020, 2021, anos totalmente online. Aí 2022, pessoal com força, com tudo, querendo voltar para fazer evento presencial, etc. E agora o que a gente vai ver é realmente acalmar um pouco os ânimos, né? E ter os dois tipos de conteúdo, o on e o off. Então, como que isso pode aplicar, né? Você pode aplicar, por exemplo, em tendo lojas conceitos, mas vendendo online. A gente vê muitas marcas fazendo isso já. Ou seja, tendo lojas ali, né, de pontos de apoio, que mostram ali como que a marca, os valores da marca, mas assim, a venda é online. Você pode ter também os dois tipos de loja, de canal, né, de comunicação. Os conteúdos imersivos também. Então, por exemplo, eu vou fazer um workshop, uma palestra, eu vou fazer um evento. Eu posso abrir tanto presencial quanto online, porque o que a gente vai ver agora é esse momento que as pessoas falam assim: olha, beleza, foi um momento totalmente online que talvez não era tão bom. O totalmente offline é muito bom, mas nem sempre dá tempo, né? Agora as coisas realmente voltaram com tudo depois da pandemia. Então, ter esses dois momentos on e off aí vão ser muito importantes aí para a comunicação. E também interativo, gente. A gente vai falar muito sobre interação. A gente vai ver que várias tendências aqui têm a ver com interação. Então, usar as enquetes do Instagram, trazer o público, os clientes para a conversa, para a criação da marca. Então, vamos supor, nossa, eu quero trazer novas estampas lá para minha loja de roupa. Eu quero trazer novos cheiros, novos produtos para minha loja de cosmético, igual alguém falou aí que tem, né? Acho que é a Avelina. Então, trazer de forma interativa, trazer de forma que a pessoa ela vai conseguir ver, ela vai conseguir participar desse processo. Então, quanto mais imersivo, mais interativo, melhor. Então, também tem os retiros. Então, fazer aquela imersão mesmo de marketing, de publicidade, de financeiro, de coisas mais intensas, assim, sabe? Acho que a gente está num período também de muito conteúdo na internet.
E apesar da gente preferir, né, conteúdos de vídeos curtos, igual tá em alta, né, o Reels, o TikTok, na hora que a gente quer aprofundar, a gente quer realmente estar imersivo. A gente quer estar naquele momento ali e escolher muito bem esses canais. Então, por isso que vai estar tão em alta. Então, algumas formas, né, que eu pensei aqui da gente criar esses encontros com possibilidade de ser online, mas também virtual, momentos específicos para interação nas redes sociais. Então, você pode, por exemplo, criar um quadro. Toda quarta-feira você vai responder pergunta, toda segunda-feira você vai mostrar qual que você prefere, esse ou esse. Trazer mais interação, trazer as pessoas mais para as conversas e também não ficar só no raso, principalmente para serviço, gente. Serviço vem de muito autoridade, né? Então você não pode ficar só passando aquele conteúdo raso, aquele conteúdo que vai engajar, mas que não vai aprofundar. Então precisa também criar aí conteúdos mais imersivos, mais intensos, e conteúdos também, gente, que não gera só impacto, mas também interação, que gera curiosidade. Então talvez um conteúdo assim, você sabia, isso pode ser útil para você, conteúdos úteis, isso tudo assim vai ser muito importante. Outra tendência, essa também tendência já tem sido falada há muito tempo, mas ela está cada vez mais forte, principalmente porque a geração Z, né, que é a geração que agora já está aí entre os 20 e 30 anos, é a que está entrando no mercado de trabalho, é a que está com dinheiro aí. Então, tá muito forte para essa geração. E aí, quem tem esse cliente, né, como público aí é muito importante. Que é o comportamento, ou seja, as suas escolhas baseado em causas sociais e ativismo. Então, é literalmente falar assim: olha, eu gostei dessa marca, eu gostei dessa roupa, mas essa marca aqui, ela ajuda essa e essa causa, ela tem esses valores, é feito assim, é uma limpeza mais limpa, mais orgânica. Eu tenho certeza que vocês já podem observar esse movimento no mercado. Há 5 anos atrás, gente, eu falo isso porque eu sou uma pessoa alérgica. Então, eu sempre procurei produtos mais naturais, porque eu tenho uma tendência a ter muita alergia. Gente, hoje tá uma maravilha. Hoje tem maquiagem totalmente vegana, sem produtos alérgicos, né, que podem causar alergia. Tem esmalte, tem alimento. Então, hoje tá crescendo muito isso. Então, as pessoas também vão procurar mais marcas ligadas a esses valores e propósitos que ela acredita. Então, ao invés do propósito, valor, sei lá, aquele quadro na parede, né, da empresa, que fica lá, mas ninguém pratica, agora as pessoas vão querer participar dessas causas. E uma forma de você fazer isso aí na sua empresa ou no seu produto, você contar, por exemplo, como que você criou o seu produto. Quais foram as inspirações? Então, você tem lá uma loja de biquíni. Onde você pensou esse modelo? Como é que você estudou? Onde é que você viu que estava em alta? O que que você pensou nesse modelo? É para porque ele, sei lá, sustenta melhor o seio da mulher? É porque ele valoriza o corpo? Trazer mais as explicações, sabe? Dos seus produtos, dos seus serviços. Da onde que começou a sua carreira? Ah, você começou como liderança. Como que você começou com liderança? Quais foram os desafios? Quais foram os pontos altos, os pontos baixos, os pontos que você pensou em desistir? Os pontos que te desafiaram. E isso tanto para produto quanto para serviço vocês podem fazer. Porque todos nós temos histórias, né? Todos nós temos ou devíamos ter algum propósito além do dinheiro com a nossa marca, com o nosso produto, com o nosso serviço. Então, contar isso pode ser uma forma de interagir, né? Já falando ali no primeiro insight, né, da primeira tendência, e também é uma excelente forma de trazer essa humanização da marca. A gente vem falando muito sobre isso, né, de humanizar marcas. E a gente está vendo isso muito com grandes marcas. Antigamente, a gente mal sabia assim quem que era o CEO da empresa, né? A gente até sabia, mas ele não era tão aparente, assim, tão assim que a gente seguia um CEO de empresa nas redes sociais. Hoje tem CEO que é mais seguido do que a própria empresa, porque transparece os propósitos, os valores, mostra os bastidores daquela marca, e isso vai estar cada vez mais em alta, gente. Eu arrisco dizer que tem uma tendência agora, mas que vai ser assim por muito tempo. E quanto antes você começa, mais você atrai pessoas ligadas a isso, igual eu falei. A geração Z já é uma ligação ligada a isso, que já é forte. Larissa, mas meu público não é geração Z. Meu público é de 50, é de 40, 50 anos. Mas é bom você já estar antenado, porque daqui a pouco é a geração Z que vai ser tomadora de decisão.
é a geração Z que também participa das decisões. Então, como que hoje mesmo, beleza, Larissa, meu público é 50 anos, mas será que o filho, ele não tem, por exemplo, papel na escolha do pai, da mãe, o filho lá de 20, o pai de 50, será que não tem esse papel importante? Então, a gente tem que pensar nessas tendências não só também no nosso público-alvo, né? Mas tudo que está contextualizado junto com o público. Gente, quem tiver dúvida pode colocar no chat aí que no final a gente responde. Expansão da comunidade. Graças a Deus que eu fiz a comunidade Megali em novembro. Em novembro? Ou em final de outubro? Final de outubro, novembro, não lembro. Mas ainda bem que a gente fez, porque já virou tendência. Gente, isso aqui foi falado no Instagram, no relatório do Instagram, no relatório do RD Station, no relatório do Pinterest. Realmente, comunidade vai ser uma tendência muito forte. Quando a gente pensa na história da comunicação, quando a gente pensa em tudo que a gente já viu, a gente sempre teve comunidades, né? Com certeza aí tem gente de várias idades aqui nessa aula, mas a gente já viu lá na época de escola, né? O pessoal que era mais roqueiro, o pessoal que era mais do sertanejo, o pessoal que era mais hippie. Cada, sempre teve comunidades, mas no mundo digital isso vai fortalecer muito. Por quê? Tem muita gente criando conteúdo, tem muita gente tendo marcas. A internet possibilitou esse acesso fácil, né? Antigamente, para você abrir uma empresa, para você vender alguma coisa, você tinha que ter estoque, precisava ter um lugar, precisava ter um ponto muito bom, tinha que fazer um estudo de marketing. Hoje em dia, você tem todas as informações aí online. Só que isso gerou muito burburinho, né? Então, as comunidades, elas são justamente para isso, para focar. Só quem realmente eu tenho conexão, só quem realmente se interessa pelos mesmos valores, pelos mesmos propósitos que o meu, que estão em busca do mesmo objetivo. Então, as comunidades vão ser muito pensadas nisso também. Mas não pensem que comunidade, ela só é feita para serviços, né? Igual, por exemplo, Larissa, você tem uma agência de marketing, você tem um curso de marketing, aí você cria uma comunidade de empreendedores. Aí é fácil você falar isso, mas e eu que tenho, sei lá, um produto, eu tenho uma loja de roupa, como que eu faço uma comunidade? Eu até coloquei no meu Instagram, depois vocês vão lá ver, @lariscatalã, um exemplo de uma comunidade que a gente criou para uma loja de biquínis, que era uma comunidade com desafio, falava sobre você estar na sua melhor versão. Então tinha sobre nutrição, tinha sobre exercício físico, sobre produtividade. Então ele pegou um produto, biquíni, que é um produto, e relacionou com os valores da marca. Então, sempre tem como você fazer uma comunidade. Fazer a comunidade para mostrar aquele processo que a gente falou de cocriação, pedir opinião, transformar esses clientes fiéis em sócios da marca. Como se de fato, e tem que ser, né, gente? Então, a opinião importa. Então, perguntar: o que que vocês acham? Vocês acham que eu faço isso? Eu lanço assim? Como que eu mudo? Então, comunidade, gente, está muito em alta. Comunidade, como criar, né? Perguntaram. Tem várias formas. Você pode criar um grupo no WhatsApp, tem plataformas próprias para comunidade, você pode fazer um grupo no Telegram, você pode fazer uma comunidade presencial também, por que não? Encontros de empreendedores presenciais, vamos supor que seu público é a ver com isso. Ou se não, você pode fazer uma comunidade voltada assim vamos supor, o seu produto, mas gente, só conferir aqui se meu computador tá carregando, que mostrou uma mensagem aqui, senão a aula vai parar. Tá carregando, que susto. Você pode fazer de várias formas. O formato, o canal, aí vai depender de cada um. Mas uma comunidade, o que que ela tem que ser para ser uma comunidade? Ela tem que ser interação. Então, por exemplo, a comunidade Megali, ela não dá certo se só eu falar. Eu preciso trazer para vocês, eu preciso trazer aqui a interação, as perguntas. Eu preciso lá no grupo abrir espaço para outras pessoas falarem, porque é isso que faz uma comunidade. E precisa ter também uma estrutura de um negócio. Você tem que pensar com objetivos o que que você quer alcançar com aquela comunidade, né? É para poder fortalecer conhecimento, é para divulgar os meus produtos, mas como que eu posso fazer isso de uma forma que não fique chato? Então, tem várias formas aí de fazer comunidade. Uma coisa muito importante também de comunidade, os stories do Instagram. Stories do Instagram só vê quem te segue. Então, ali é o momento de você fortalecer, porque ele é feito para interação. Então, mesmo que você fale, não vou abrir um canal novo para conversar diretamente com os meus clientes, como um grupo de WhatsApp, mas eu posso ali
Criar momentos de interação com a minha comunidade pelos stories, estar mais presente também. Outra forma também é levar, né, é o que a gente falou, levar o cliente para outro lugar além das redes sociais. Então fazer, por exemplo, um evento de lançamento, fazer um coquetel, vou fazer uma palestra, fazer ela online, offline, tá sempre aí bonificando os seus clientes mais próximos. Então, talvez criar um programa de indicação, um programa de participação do cliente. O cliente que tiver a melhor ideia ganha algum benefício, ganha alguma coisa, trazer momentos assim de desafio com a sua comunidade, trazer o cliente com interação, com propósito, tá juntando tudo, tá vendo como as tendências elas vão se juntando com os seus propósitos, com os seus valores, com a cocriação e trazer ele, formar essa comunidade. Não precisa ser necessariamente um grupo no WhatsApp. Tem várias formas de fazer isso. Aí cada um aí vai pensar em uma. Pode ser um desafio, pode ser um trabalho de cocriação, pode ser uma bonificação para os melhores clientes. Mas a comunidade é manter sempre em conexão e ouvir, né? Porque comunidade não pode ser só falar. Tem que ouvir também. Gente, só beber uma água aqui. Outra tendência que está muito forte. Curadoria de conteúdo e newsletters. Por quê, gente? De novo, né, contextualizando. Estamos num mundo com muita informação e pouco tempo. Antigamente, a gente entrava no Instagram, eu era assim. Eu entrava e ficava lá vendo os conteúdos. Hoje eu já tenho que filtrar quem que eu quero assistir, porque não dá tempo de eu acompanhar todo mundo que eu gosto. Não dá tempo de eu acompanhar o Instagram de todo o pessoal do marketing, de liderança, de financeiro que eu gosto. Eu entro no YouTube, tem lá milhões de vídeos recomendados, então eu preciso filtrar. Então, por isso que, de novo, né, as comunidades, tudo isso está em alta. E curadoria não seria diferente. Curadoria de conteúdo curadoria, as principais novidades, tudo que você pode poupar o tempo do seu público é melhor. Aqui tem algumas formas de fazer, tá, gente? Isso aqui é válido principalmente para serviço, né? Porque quem trabalha mais com serviço, querendo ou não, tem mais a ver com levar conteúdo de fato, porque o produto não precisa ficar lá dando dica toda hora. A gente já falou sobre isso, né? Que a comunicação de produto e serviço são diferentes. Mas você pode, por exemplo, fazer para serviço. Você pode fazer um acervo digital. Ah, isso serve para produto também. Então, vamos supor que eu tenho lá, né? Eu tenho uma loja de roupa. Eu posso vender como um novo produto só uma lista dos melhores fornecedores. Por quê? Quando uma pessoa quiser abrir uma loja de roupa, ela já vai pensar: caramba, eu preciso olhar, eu tenho pouco tempo, eu preciso procurar e ter esses fornecedores em mão. Então já é um novo produto, tá vendo? Não, eu tenho um serviço, eu mexo com marketing. Ao invés de eu, por exemplo, oferecer o serviço de social media, de conteúdo para as redes sociais, eu posso fazer um acervo digital de, sei lá, 300 conteúdos que funcionam para qualquer nicho. Já com título, só a pessoa editar para as cores dela lá no Canvas e pronto. Porque aqui eu estou economizando tempo, poupando tempo. E isso vai estar muito em alta cada vez mais, né, gente? A gente vive aí em multitarefas, a gente tem várias coisas para a gente se importar, né? É família, é trabalho, é saúde, né? Academia, alimentação. Então, a gente vai cada vez mais poupar tempo. Você pode fazer também curadoria de conteúdo. Então, por exemplo, as principais novidades do marketing, as principais tendências. É isso que é uma curadoria, por exemplo. Poderia falar assim, gente, toma o link aí e lê. Eu trouxe já resumido para vocês as que são mais interessantes na minha visão, as que se repetiram nos relatórios e trouxe para vocês. Então, curadoria é muito importante também. Você pode fazer uma curadoria de conteúdo, uma curadoria de informações úteis também. Por que não uma curadoria, por exemplo, de alguma coisa que você vende? Então, os melhores, os perfumes mais vendidos. Você já faz aquela curadoria, a pessoa está na dúvida, você já mostra para ela, ó, você está na dúvida aqui, ó, esses são os mais vendidos da loja. Para quem gosta de perfume doce, esses são os mais vendidos. Para quem gosta de perfume mais ácido, cítrico, eu não sei tanto assim, viu, gente, de perfume. Esses são os mais vendidos. Larissa, eu vendo imóveis. Curadoria dos 5 melhores imóveis no bairro X. Tem Gente, curadoria dá para fazer de tudo. E é um conteúdo que chama a atenção, porque ele é resumido. E as pessoas querem resumido, elas não querem entrar no site da imobiliária e ficar lá horas pesquisando um imóvel. Quanto mais elas forem direto, melhor.
Outra forma também são as newsletters, né, gente? Que são esses e-mails que funcionam como curadoria. Então, e-mail, por exemplo, das principais tendências, de dica, de indicações, isso para serviço funciona muito bem. Trazer aí as principais, igual tem um que eu acompanho muito, que é as principais notícias do dia, as principais, sei lá, receitas. Pense em como que você pode estar no dia a dia do seu cliente, facilitando o dia a dia dele. E os pacotes e packs também. Então, se você vende um produto, gente, eu já falei muito disso aqui, vende combo. Isso primeiro que aumenta a chance da pessoa gastar mais dinheiro. E por exemplo, se eu vendo ali o biquíni, já vende a canga, já mostra ali como que fica os dois juntos. Porque a gente quer facilitar a vida do cliente, a gente quer fazer o cliente poupar o tempo dele. Então, aqui eu dei várias dicas aí, mas cada um aí pode pensar dentro do seu ramo como aplicar. E a quinta tendência, comunicações mais simples e diretas e rápidas. Gente, de novo, né? A gente está nesse mundo de muita informação, então precisa ser algo mais simples, precisa ser algo mais direto. Ao mesmo tempo que vai estar em alta, né? Os conteúdos mais densos também, os conteúdos mais rápidos, eles continuam em muito crescimento, mas aqui não é nem sobre conteúdo, é mais sobre atendimento. Então, o WhatsApp é um atendimento que vai crescer muito para as empresas. Então, se seu site ainda não tem lá o botãozinho do WhatsApp, coloca, porque tem muita gente que prefere tirar a dúvida na hora, tirar dúvida, né, informações, até mesmo comprar, gente. Tem gente que prefere comprar pelo WhatsApp do que pelo site. Então, tenha o botão de WhatsApp. Querendo ou não, o TikTok, ele é uma rede social que a gente não dá mais para ignorar. A gente tinha, né? Muita gente tem muita restrição ainda com o TikTok, é coisa para jovem, mas, gente, não é. Agora, realmente, as marcas estão entrando com tudo, então a gente vai ter que olhar com mais sabedoria para o TikTok, porque é uma comunicação mais rápida, mas a estrutura do TikTok é feita para ser uma comunicação mais simples e rápida. Porque mesmo os vídeos longos você consegue acelerar, você consegue ir pulando partes. Então, ele é muito bom para comunicações assim, simples de serem entendidas. Então, comunicação, gente, com mais exemplos, quem é da área de serviço, tem que dar exemplo, tem que ser algo simples das pessoas entenderem, tem que ser algo dinâmico. E aqui, né, gente, algumas coisas que eu coloquei para poder inspirar. Então, primeiro, um treinamento para as respostas rápidas, né? Quem aí tem funcionários, trabalhar com o funcionário para responder cada vez mais rápido o cliente. Ah, Larissa, mas o tempo às vezes não significa qualidade. Então, vamos criar, por exemplo, um FAQ, né? Perguntas frequentes, para facilitar. Então, por exemplo, eu já sei que o cliente sempre pergunta o valor do frete, o tamanho da medida. Já monta uma resposta padrão para responder mais rápido. Porque quanto mais rápido você responde o cliente, o nosso cérebro, né, ele já começa. Ele não fica pensando tanto, será que eu devo comprar ou não? Ele vai lá e compra. Então, quanto menos você faz o cliente pensar, mais rápido ele vai comprar de você. E isso também tem muito a ver com comunicação. E nem só de venda, né, gente? Hoje em dia todo mundo gosta de ter um atendimento rápido, de ter um atendimento personalizado. E falando em personalizado também, esquece essa história de robô, gente. Eu sei que muita gente gosta, depende do robô, é bom. Tem robôs aí que são mais humanizados, né, que você consegue colocar uma comunicação boa, mas em assuntos assim que precisa mais desse toque humano, que a pessoa quer ouvir uma opinião mesmo, tem que ser uma pessoa. Ou senão, assim, às vezes você coloca só o primeiro momento ali com um robô e depois vai para uma pessoa, porque isso é muito importante para poder fazer fidelizar o cliente. E promover o atendimento e a comunicação como um dos seus diferenciais. Mas essas respostas rápidas não são robotizadas? Depende. Você pode montar uma estrutura de resposta rápida sem ser robô. Por exemplo, você pode, por exemplo, criar um robô ali só para a pessoa responder e falar: olha, o atendente vai te responder daqui 2 minutos, 1 minuto, 5 minutos. Mas já tem muitas empresas aí que não são robôs e são rápidos. Vou dar um exemplo: Facebook. Eu não sei se vocês já tiveram problema, por exemplo, com anúncio no Facebook. Eu já tive, né? Porque já faço muito anúncio para os meus clientes de anúncio pago. Quando eu preciso responder, é muito rápido. Eles já me mandam uma mensagem que vai de uma pessoa e é uma pessoa mesmo. O nome, sobrenome, e a pessoa te responde, se precisar, te liga. Então, pensa bem, o Facebook, que é uma empresa mais robotizada, coloca pessoas para atender. Então, eu acho assim, tem que avaliar. Tem coisas, por exemplo,
Ah, o cliente sempre pede segunda via do boleto. O cliente sempre pede uma dúvida que é muito padrão. Aí vale ter um robô, porque o robô ele vai responder de forma padrão. Agora, se o seu serviço, se o seu negócio é sobre uma opinião, uma dúvida, alguma coisa do tipo, na minha opinião e na visão aqui das tendências, né, é melhor ter uma pessoa respondendo. E outra tendência, né, webinários como principal conteúdo educativo. O que que é webinários? É como se fosse um seminário, só que online. É como se fosse isso aqui que nós estamos tendo agora. É um conteúdo mais denso, mais interativo, né? Vocês viram que eu paro, eu leio as perguntas de vocês. Ele é muito importante para serviços, porque é nesse momento que você consegue conectar. Antigamente, né, a gente ia lá, postava um vídeo no YouTube, mandava as pessoas irem lá curtir. E é isso, ainda é uma coisa muito boa se fazer, criar conteúdo para o YouTube, criar conteúdo para as redes sociais. Mas os webinários você consegue comunicar diretamente e consegue ser mais denso, consegue ser mais específico. Aqui a gente está com uma turma pequena hoje, né? Menos de 10 pessoas na aula. Mas olha o tanto que a gente consegue conversar sobre o assunto, né? Então, quanto mais denso, mais vai criar o senso de comunidade, a interação, mais vai gerar essa imersão. Então, por isso que o webinar está tão forte. E cada vez mais vocês vão ver criadores de conteúdo, pessoal de curso, consultores fazendo webinars, porque ele gera uma conexão, um valor maior para a pessoa. É muito mais valioso você estar aqui interagindo, tirando suas dúvidas ao vivo, do que você assistir uma aula depois. É claro que tem gente que prefere, tal, ver no seu tempo, mas o webinar ele é muito bom. Ele é um conteúdo que gera valor e vai continuar sendo um conteúdo muito em alta aí para quem mexe com educação. E você pode criar webinars aí com inscrições. Então, por exemplo, você pode criar um novo serviço, um novo produto que é um webinário, sei lá, 3 dias direto falando de marketing, com inscrições abertas, e vai ser só para quem tiver naquele horário. Isso é muito bom, porque força a pessoa a fazer, né? E muita gente faz, fica vendo um monte de curso, vendo um monte de aula e não pratica. Então, criar webinários assim é legal. Ou senão, você, igual, por exemplo, uma estratégia que a gente usa na comunidade Megali é deixar liberado por uma semana as aulas, porque aí a pessoa ela tem a obrigação de assistir por uma semana. Se ela tá ali querendo fazer, querendo se aprofundar como empreendedor, como no marketing, no financeiro, no liderança, etc., ela tem que assistir a aula em uma semana. Então, criar webinários também, eles trazem, normalmente, né? Eles trazem esse senso de urgência maior. Então, não é para muitas pessoas. Não é muita gente que vai estar no webinário, mas são pessoas que estão mais envolvidas. Você pode, por exemplo, criar webinários com produtos que você já vende. Então, por exemplo, eu crio uma aula de marketing para vender meu curso. Eu crio um webinário sobre planejamento financeiro para vender minha consultoria financeira. Então, também é uma forma de divulgar aí os seus produtos e serviços, apesar de ser um conteúdo educativo. Sétima tendência, gente, eu nem sei se tá certo, sétima mesmo. Metaverso. Essa tendência também é uma tendência que dá o que falar. Tem muita gente, inclusive eu, que já fiquei muito assim, ai, que preguiça desse negócio. Mas, de fato, não tem como a gente ignorar. Recentemente, até, eu não sei se vocês viram, bombou aí um negócio de criar o avatar, que você pagava, sei lá, R$ 30 para criar seu avatar e todo mundo postando e tal. Então, assim, cada vez mais vai estar em alta, mesmo essa coisa da questão do avatar digital. Então, o metaverso, gente, se eu fosse dar uma aula de metaverso, ia ficar aqui uma aula mesmo. Então, eu vou falar de forma mais resumida. Mas ele é basicamente um universo, só que no virtual. Então, você pode ir lá comprar o terreno que você tem hoje da sua loja e montar a sua loja no virtual. Ou senão, eu quero fazer um webinário, por exemplo. E ao invés de eu fazer o webinário no YouTube, eu crio um espaço imersivo, como se fosse. Como que era o nome, gente? Era um negócio que eu adorava. Eu acho que só eu vou conhecer, acho que é Rabu, que o pessoal ficava colocando os bonequinhos, conversando, e aí você conseguia, mas lógico que é mais profundo que Rabu, né? Mas é muito legal porque você consegue criar espaços interativos. Tá travando, Alessandra? Gente, tá travando aí pra vocês também? Só me falam aqui antes de eu continuar. Aqui tá ok, pode ser sua internet. Então, o metaverso, gente, pode ser pensado como esse espaço, né? Desculpa aí quem tá vendo online depois dessa pausa aí no meio, mas o metaverso ele pode ser percebido, né, como
como esse espaço digital aí que você tem para poder colocar a sua marca. Então, ele pode, por exemplo, ser para reforçar um universo que você acredita, o seu propósito. Então, você pode criar um universo digital com a sua marca ali, criar uma loja conceito no metaverso. Você pode fazer, por exemplo, você tem um site lá que mostra os seus produtos, mostrar de forma mais imersiva. Eu não sei se vocês já perceberam isso, isso está muito em alta já. Já está colocando, por exemplo, eu vi acho que na Renner, você consegue lá ver vídeo de várias pessoas vestindo a roupa, colocando, mostrando de perto o tecido. Então, o metaverso, é claro que a gente fica pensando assim em 3D, né? Aquela coisa assim, que é isso mesmo. Mas tem outras formas de você trazer esse conceito do metaverso no seu produto, no seu serviço. Então, mostrar o seu produto, por exemplo, em várias formas, trazer o seu produto ali 3D, digital, para a pessoa visualizar aquilo, transformar os seus espaços físicos em espaços digitais atrativos. Aqui, para vocês terem noção, assim, de referência, tem duas pessoas que eu tô vendo fazendo muito isso. Uma é a Sabrina Sato, que ela fez o restaurante dela no metaverso, e outra é a Boca Rosa, que, se eu não me engano, ela fez as maquiagens dela no metaverso, fez um evento online, offline, tudo misturando aí essas tendências. Então, são duas pessoas aí para acompanhar. Larissa, você acha que essa tendência vai virar de uma hora para outra? Não, não acho, mas eu acho que é importante a gente já ir entendendo como aplicar e já ir estudando, assim, deixa eu ver o que que lá fora estão fazendo, porque é tipo oceano vermelho e oceano azul, né? Quanto antes eu entro nesse oceano aí, mais eu tomo a água limpinha. E depois eu vou estar ali já de boa, vou ser o maior, eu já vou criar autoridade. Agora, quando todo mundo estiver entrando, já vai ser tarde demais. É igual a pessoa que começou, inclusive eu, produzi conteúdo em 2022. Está atrasado. Se eu tivesse começado em 2018, 2019, hoje eu estaria bombando. Então é a mesma coisa. Por mais que o metaverso ainda seja difícil visualizar, é bom a gente pensar em como estruturar isso para os nossos negócios. E aí, a nona tendência, a gente pulei aqui, era a oitava, é o TikTok e as mudanças em mídia paga e dados para 2023. Gente, TikTok realmente veio para ficar. É uma plataforma que, por mais, igual eu falei, a gente tenha resistência, ela vai ser muito utilizada em 2023. Primeiro, porque o relatório de dados, a forma de dados do TikTok é muito boa. Porque, assim, eu não sei se você já tiver experiência com o TikTok, agora eu sou usuária. Se, assim, se eu procuro lá marketing e vejo um vídeo inteiro, o TikTok já entende e passa a me passar vários vídeos daquilo. Então, a possibilidade de crescimento no TikTok é muito maior do que no Instagram. Porque no Instagram, por exemplo, por mais que eu apareça lá no Explorar, eu apareço no Reels agora, que é tipo TikTok, né? É, ainda não é tão bom o algoritmo igual o TikTok. E tem uma coisa também, o Facebook e o Instagram e o WhatsApp, todas as plataformas aí do Zuck, né, do nosso chefinho, eles estão aí no momento instável, com várias atualizações, mudanças para continuarem crescendo. Então, também não vai ser uma coisa assim tão confiável, assim, digamos assim, de colocar todo o seu dinheiro ali, porque não tem como saber como eles estão utilizando. Toda hora tá mudando, toda hora eles tiram um recurso. Larissa, ainda é um dado excelente, você vai continuar utilizando para anúncio? Óbvio, porque é onde a maioria das pessoas estão. Não é todo mundo que está no TikTok ainda, não é todo mundo que deixou de usar o Facebook, o Instagram. Mas o TikTok ele fala com pessoas mais certeiras, digamos assim. Os dados do TikTok são melhores. E aí, o custo também no TikTok é melhor de anúncio do que o Facebook e o Instagram. Por quê? A gente vai estar prevista aí já uma instabilidade aí, né, financeira para 2023 em todos os aspectos. E aí o anúncio tende a ficar mais caro, tende a ficar mais disputado aí, porque vai ter gente fazendo mais campanha para poder vender, ver se vende alguma coisa. E aí, consequentemente, os anúncios ficam mais caros. Então, o TikTok surge aí como uma nova forma, né, para você fazer anúncios, para você vender e também de produzir conteúdo e, quem sabe, ter mais alcance. Dicas de como usar o TikTok: fazer vídeos curtos mostrando o seu serviço, o seu produto, você fazer resumo de conteúdos. Então, eu pegar esse aqui todo e fazer lá um vídeo. 5 tendências de marketing para 2023.
fazer um vídeo rápido, mostrar bastidores da sua empresa, o seu dia a dia, fazer diário. Cara, diário no TikTok bomba. Então, sei lá, esses dias apareceu assim, diário de uma recém-formada. Eu vou fazer um diário também, fiquem de olho. Diário de um dia a dia com uma advogada. São diários, assim, que são muito bons. E o TikTok, ele é o primeiro lugar a lançar tendência agora. Então, são as trends, né? Então, se você quer acompanhar uma tendência, tipo assim, não, eu trabalho com dropshipping, que é você vender, né, sem ter estoque e comprar dos fornecedores. Eu quero ver qual produto que vai bombar. Olhe no TikTok, porque lá, querendo ou não, é onde a geração Z está em alta agora e os conteúdos lá são mais assertivos, igual eu expliquei, os dados são melhores. Mas é claro, né, gente, que é uma tendência, a gente tem que adaptar ainda, vai ser devagar. Mas é igual eu falei, quanto antes vocês entrarem no TikTok, menos vocês vão sentir o baque de daqui a pouco de falar, nossa, eu tenho que estar no TikTok, socorro. E aí tem que entrar correndo, porque os concorrentes já estão. Outras tendências agora mais nichadas, gente. Momento de autocuidado. Isso aqui foi no Pinterest, então tá tudo relacionado a banho, cabelo, limpeza de pele, autoestima. Então vamos supor que eu tenho um produto de lingerie. Então, relacionar com esse momento de autocuidado, eu tenho um produto de beleza, de cosmético, igual alguém falou aí. Então, trazer esse conteúdo mais pro autocuidado, para esse momento mais íntimo, esse momento gostoso. Então, vai lá, mostra o shampoo fazendo assim, aquele momento, aquele banho quentinho, sabe? Porque isso está muito em alta. Voltou tudo muito rápido, né? O pessoal ficou mais desleixado na pandemia, aí voltou para o trabalho tudo meio corrido, mas agora as pessoas estão realmente sentindo a necessidade de ter esse momento de conforto, assim, esse momento mais íntimo, assim, de novo. Então, voltou muito, é uma tendência muito grande aí, tanto que está muito em alta procurar produtos para banho, por exemplo. Então, óleo, creme para pós-banho. Como é que é aquele negócio que é tipo um perfume? Acho que é Body Splash, que é um perfume para você usar pós-banho. Olha isso. E eu quero comprar, inclusive. É, Preciso aprender a usar o TikTok. É assim que escreve? É assim mesmo, Alessandra. Mas não é difícil, não. É tipo o Reels do Instagram. Se você sabe usar o Reels, você sabe usar o TikTok. Porque o Reels é uma cópia do TikTok. Enfim, momento de autocuidado, só voltando aqui, gente. Momento de autocuidado, banho, cabelo, limpeza de pele, tudo isso aí vai estar muito em alta. Outra tendência também, né, é igual eu falei, é cíclico, né? De volta aos anos 90 e 2000. Então vai voltar aí muito na moda, já tá muito claro isso. Então já tá voltando coisa de cintura baixa, que eu acho um terror, mas tá voltando. Sobrancelha mais fina, é, mini saias. Então já tá voltando muito isso na moda, mas não só isso, sabe? Até a mesma estética de filmes, estética de design, tá voltando muito a tendência dos anos 90 e 2000. E também um cultivo aí aos valores. Então, assim, cultiva a história. Então, por exemplo, decoração, objetos com história. Vamos voltar com muito. Então, quem trabalha aí com brechó, quem trabalha com vender coisas já usadas é muito legal. E, de novo, mesmo que você não tenha algo usado, você vende algo novo, quando a gente volta lá naquela tendência de explicar lá os seus valores, você pode contar a sua história e fazer aí as pessoas se identificarem com como você criou isso, né? Outra tendência também, preservação da saúde. E vai ter a tendência que está mais em alta exercícios físicos mais simples. Então, exercícios de mobilidade, de alongamento. A gente tem que pensar também que a gente tem a população, a geração Z chegando aí, né, como fonte de consumo aí principal, que é quem está fazendo 20, 30 anos agora. Mas a gente tem também uma população que envelhece e vive cada vez mais. Então, tem que pensar também em produtos para essas pessoas, serviços para essas pessoas também. E um deles, né, são os exercícios físicos mais simples. E agora, gente, finalizando a aula aí, você pode pensar em reformular o seu serviço, produto, considerando as tendências. É igual a gente falou no início, tem que filtrar. Não adianta a gente achar que, nossa, eu vou colocar no metaverso, vou entrar no TikTok. Tem que ver o que que é prioridade para você nesse momento, o que que dá para você fazer, o que que é viável você fazer. Porque, por exemplo, Larissa, eu vou entrar no TikTok, mas se você for pra você postar um vídeo por mês, um vídeo a cada 5 meses, às vezes é melhor você não estar do que você fazer mal feito ou fazer quando der, sabe? Então, estruturar primeiro, pensar primeiro em que você pode fazer.
Às vezes você pode falar, olha, eu não tenho condição de fazer lá o TikTok, mas eu tenho condição de fazer uma comunidade, de criar uma estrutura de comunidade. Então, criar conteúdos interativos nos stories, criar conteúdos fora do Instagram, das redes sociais, criar um canal de venda, um canal de contato com o cliente próximo. Ah, eu posso criar uma newsletter, eu posso criar uma curadoria. Então, tem outras formas aí de fazer, né? Não precisa pensar em tudo. Agora, uma coisa que você pode fazer é criar conteúdos considerando essas tendências. Então, vamos supor, é igual, acho que foi o. Esqueci. Quem falou que trabalha com liderança? Eu sou ruim de nome, gente. Trabalho com liderança. Eu posso fazer 10 conteúdos relacionando com essas tendências. Eu posso fazer um conteúdo relacionando aos valores, a volta ao passado, né? Aí falar sobre a liderança, como que a liderança era antiga, como que é hoje, e que é uma tendência da liderança rever o que já aconteceu, né? Porque é uma tendência se revisitar a história, mas transformar isso. Falar sobre os propósitos, valores, falar sobre comunidade, como fazer isso dentro da empresa, como criar comunidade com seus próprios funcionários, né? Entender eles como parte, né, da equipe mesmo. Pode criar um conteúdo falando sobre o TikTok, como fortalecer sua liderança no TikTok, criar autoridade, mesmo sendo uma rede social mais para jovem, como que você pode criar autoridade? Então, vamos citar aí, sentar a bunda depois dessa aula aí, ou durante a semana, e pensar em 10 conteúdos. Larissa, eu vendo roupa, eu vendo sapato. Vamos pensar em como colocar esses conteúdos. Então, uma moda agora é o vintage. Então, você pode mostrar que esse sapato aqui já foi utilizado há 1000 anos atrás, que ele é um sapato versátil, uma roupa versátil, e que está em alta agora de novo. Ou senão, você pode pegar, quem mexe com moda é muito fácil pegar tendência, né? Porque é só reaplicar a tendência. Então, mostrar como que isso é tendência, mostrar celebridade usando, um influenciador usando, porque essas pessoas são ditadoras de tendência também, né? Você pode pegar, igual a gente falou da tendência do exercício físico. Você pode mostrar lá roupas para poder utilizar para exercício físico, como dicas de exercício físico, principalmente aí é mais focado, né? Foram dicas mais nichadas. Então, assim, gente, pensem em pelo menos 10 conteúdos. Aqui eu dei vários durante a aula, mas tem como vocês fazerem 10 conteúdos aí sobre isso, pensando no produto e serviço de vocês. E como vocês podem usar isso em 2023, né? E lembrando que tendências não são algo concreto, então o resultado não é imediato. Então não adianta falar assim, Larissa, troquei minha coleção inteira de lingerie ou não, eu sou confeiteira. E você falou que tá na moda dos anos 2000. Fui lá e troquei todos os meus bolos e fiz tudo bolo dos anos 2000, que é aquele bolo gigantesco, né? Aquele bolo cheio de chantilly, e que tá voltando mesmo. Cheio de chantilly desse tamanho, assim, que a família inteira comia. Não precisa fazer igual louco, achar que, nossa, vou vender isso amanhã igual água. Não, vai passando ali uma linha anos 2000, a linha autocuidado para o banho, mas não vai desapegando, mudando totalmente, não, porque o resultado ele não é imediato. Tendência é uma tendência. Se ela já é uma tendência, é porque já tá falando burburinho. Mas até se firmar de fato e virar um fato, virar tipo assim, caramba, isso agora é uma tendência que tá todo mundo conhecendo. Demora um tempo, não é o resultado imediato. É isso, gente. O nosso mantra. Sempre repita, vou repetir esse mantra agora toda a aula, porque eu vi que é a dúvida da maioria de vocês, que é conteúdo é bom, mas vender é melhor ainda. Então, mais do que pensar em conteúdo, vocês têm que pensar em como utilizar essas tendências para vender mais, para ganhar mais dinheiro, para poder atingir mais pessoas. Então, Larissa, eu quero muito, sei lá, eu quero muito fazer o TikTok. Mas às vezes o que vai gerar mais venda é você fazer uma comunidade, é você criar uma newsletter paga, fazer uma curadoria. Então pense também nisso, gente. Eu sempre falo isso porque eu falo do marketing, muita gente acha que marketing é conteúdo. Mas não, marketing é sobre vender também, mais importante de tudo. Então, esse é o nosso mantra da comunidade. Se você gostou dessa aula, né, gente? Sempre eu falo aqui no final que você vai se surpreender com o método PEV, Planeje, Execute e Venda, que é o meu curso online de marketing, que por menos de R$ 50 por mês, você tem aí toda uma estrutura para mudar a realidade do seu negócio. Você aprende desde a você melhorar o seu produto ou seu serviço, a criar o seu planejamento, quais são as estratégias de marketing para você vender rápido, ou seja, preciso de dinheiro, qual que eu tenho que aplicar?
essas aqui, quais que são as que você tem que fazer sempre, né, para você estar sempre crescendo, e quais são aquelas que a gente chama de vendas eternas, que levam você para outro patamar, quando você já está expandindo. É um curso bem completo, gente. Em 2023 ele vai aumentar de preço, porque todo mundo que assiste fala comigo: Larissa, tá muito barato esse curso. Mas eu quero liberar isso principalmente para a comunidade, para incentivar vocês, porque eu confio muito na estratégia que a gente desenvolveu, porque foi a estratégia que eu utilizei na agência e que eu utilizo nos meus clientes também. Então, quem se interessar, né, pode depois conferir lá, tá no meu link da bio, curso, e também está disponível lá na comunidade Megalha. Eu sempre coloco lá também o link. Aqui, spoiler do que tem. Larissa, não sei o que postar de conteúdo. Tem um Trello só sobre conteúdos que geram desejo e necessidade, ou seja, que geram vendas, tanto para produto quanto para serviço, porque são estratégias diferentes. Lá no curso eu explico isso. Aqui também eu estou sempre falando, né? Tem também, Larissa, não sei como criar branding na minha marca, né? Ou seja, como criar valor para minha marca. Então, aqui também a gente tem um mapa que você preenche, vai criando, colocando. A gente tem aqui, ó, uma planilha completíssima, só para você colocar o seu histórico, os seus concorrentes, o seu mercado, sobre o seu cliente. A gente tem uma planilha só de cliente, que é muito mais fácil do que persona, do que público-alvo, esse tanto de coisa que o pessoal fala que tem que saber. A gente resumiu isso. Então, tá um curso, assim, não só de marketing, né? Igual alguém falou lá na comunidade, mas um curso de negócio também. E rápido, gente, fala assim, com um mês dedicando, né? Vendo as aulas certinhas, porque as aulas são todas assim, ó, práticas. Você vai fazendo e escrevendo, vocês já vão ver resultado. E para fechar, né, gente, vocês já sabem, contar lá na comunidade um resumo dessa aula, o que que vocês acharam, como que ela te impactou, se te gerou ideias, se te gerou insights, e mesmo você que está aí vendo depois pelo YouTube, deixa lá um comentário sobre a aula. E aí, gente, eu sempre termino com essa frase, né, que o sucesso de 2023 e do seu negócio começa no que você faz agora. Ou seja, é esse momento da gente estar aqui reunido no dia 20, Natal batendo na porta, que nos diferencia, né? Então, pensem nisso, não deixem para depois. O que você faz hoje é o que você vai colher lá na frente. E, surpresa, quem perdeu alguma aula aí da comunidade Megali, todas as aulas da comunidade Megali vão ficar liberadas até 4 de janeiro. Então, pega esse final de ano aí para maratonar. Tem aula de calendário editorial, tem aula de produtividade, tem aula de como escalar negócios. Gente, essa aula foi muito boa. Tem aula de stories, tem as consultorias que a gente deu de análise de perfil, análise de conteúdo. Então, todas as aulas vão estar liberadas aí como presente de final de ano, né? E para a gente poder despedir também aí, né, com chave de ouro, já que a gente não vai ter aula nas próximas 2 semanas. Gente, é isso a aula. Deixa eu parar de compartilhar e parar de gravar. Cadê?